Oi, gente! Como é que vocês estão? Eu estou muito bem, eu espero que você também esteja muito bem. No nosso vídeo de hoje, a gente vai reproduzir uma maquiagem de Dona Zara Larsson, que assim, usa maquiagens belíssimas. Essa aqui é a nossa inspiração. Na verdade, eu não vou fazer uma reprodução exata, eu vou adaptar algumas coisinhas, mas ela é a grande inspiração desse vídeo, porque o carnaval está chegando, não é mesmo? E eu quero trazer algumas opções para vocês de maquiagens coloridas, bonitas, divertidas, para usar no carnaval. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo, deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Você conhece Dona Zara Larsson? Você já viu? Algumas maquiagens dessa querida aqui dizem que ela está enterrando as Clean Girls, tá? Acabou a era Clean Girl, agora é a era Zara Larsson, pedrinhas coloridas e maquiagem super coloridona e bonita. Enfim, a maquiadora dela é a Sofia Sinô, que eu vou deixar o arroba aqui das duas, da Zara Larsson e da Sofia Sinô, pra você dar uma olhada. Ela tem uma assinatura de maquiagem muito bonita, são olhos muito esfumados, assim, um blush bem presente, uma coisa que eu acho linda e gosto bastante. Então a gente já vai começar essa maquiagem assim, ó, sem enrolação, tá? Vamos lá, eu e você e eu. Vou prender o meu cabelo que está recentemente foi lavado, então ele tá meio úmido, não é oleosidade, ele só está meio úmido. E a gente vai começar aplicando um primer. A maquiagem dela não é uma maquiagem muito viçosa, com uma pele muito radiante, sabe? É uma coisa mais mate. E aí, pra equilibrar esses efeitos, a gente vai utilizar o primer Sakura de Karen Bakini, que é um primer que hidrata a pele, mas que ele também dá um certo blur. Eu acho que vai ser bem-vindo nessa maquiagem. Esse primer, ele é muito gostoso de aplicar. Ele é muito macio, ele dá mesmo essa leve preenchida nos poros, sabe? Deixa um blur bonito, mas eu também sinto que ele dá uma hidratada na pele. A Karen fez uma bruxaria nesse primer, assim, de verdade. É um primer bem bom. Eu gosto bastante. Nossa, eu passei a mão, meu rosto ficou todo vermelho, dá pra ver na câmera. O primer é rosa, mas a minha pele também esses dias anda meio chata, sabe? Tá meio chata. Vou usar com vocês hoje a base de Mari Maria Makeup. Essa aqui é a Velvet Skin, é a formulação antiga, a minha é na cor bege claro 1. Eu ainda não tenho a formulação nova, mas eu quero muito. E a pele dela é uma pele de alta cobertura, tá, meninas? Isso aqui não é uma pele leve não, tá? Engana-se quem pensa que é. Não dá pra ver nada da Zara Larsson aqui por baixo. Essa base que a maquiadora dela faz é de altíssima cobertura. E eu acho que super tem a ver com a vida dela, né? Ela é uma artista, tá sempre no palco. Passei uma quantidade generosa aqui. Eu vou passar bastante aqui na olheira também já pra corrigir, que essa base da Mari Maria tem uma cobertura boa. Menina, essa base é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Eu vou espalhar até com um pincel de Mari Maria, que eu tô viciada nesse pincel. Eu comprei ele e eu só quero usar ele. Tá vendo que essa base vai cobrir, ó, as minhas manchinhas aqui, ó? As sardinhas que eu tenho? Sumiram, foram com Deus. E eu não gosto de cobrir essas sardinhas, tá? Mas a gente vai fazer uma base de alta cobertura aqui hoje. É uma máscara mesmo. Vai cobrir até seus pecados. Só que essa base, eu acho que mesmo ela tendo essa alta cobertura, ela ainda fica bonita no rosto, sabe? Não fica grosseira. Eu só acho que ela tá muito rosada pra mim. Ela podia ser um pouquinho mais neutra ou ainda um pouquinho mais amarelada, talvez. Ai, minhas costas tá doendo. Gente, a minha cadeira, ela simplesmente... Eu falei isso no vídeo passado, né? Ela tá fazendo muito barulho. Tipo, qualquer mexidinha ela faz barulho. Aí eu tô tendo que gravar com um banquinho, que é muito desconfortável. Tá? Então, assim, já deixa o like de dó, pelo menos, se você não quiser deixar porque você gosta de mim. Deixa por pena, porque minhas costas tá doendo. E eu estou aqui gravando. Ai, a vida triste da bobeira. Né, gente? É complicado. Gente, até minhas olheiras sumiram aqui, ó. A base tem alta cobertura, menina. Eu já vou passando aqui nos olhos também pra fazer essa base pra sombra. Eu já vou passar o corretivo de Catarine Hill. Esse aqui é na cor A05, é o Angel Wings de Catarine Hill by Prilessa. Eu vou passar pouco, só pra dar uma iluminada aqui, ó. Porque ela tem essa região mais iluminadinha um pouco. É, ela até desce um pouquinho aqui, ó, com esse iluminado. O queixinho dela também é um pouquinho destacado. E aqui na testa ela ilumina bem. Mas aqui também depois ela vem com um contorno. E isso já dá o destaque, né? Essa parte eu vou fazer com a esponja. E também já vou até tirando o excesso da base no resto do rosto. O corretivo ele é bem clarinho, fica bem bonito em mim. Porque o tom dele é ótimo pra iluminar, sabe? Eu vou espalhando tudo. E aí no resto do rosto, com o outro lado da esponja, eu vou dando batidinhas só pra terminar de misturar a base e ela ir assentando na pele. Temos alta cobertura? Temos alta cobertura.
Acho que faltou um pouquinho de base aqui, ó, que esse meu nariz, ele tá complicado. Ele tá descascando, sabe? Aí fica todo esquisito, todo carcomido. Ó, e temos aí nossa pele de altíssima cobertura, menina. Tô parecendo um fantasma? Talvez, um pouco. Agora a gente vai começar a colocar cor nessa pele. Eu vou utilizar o blush Dreamy Chicks de Ruby Rose na cor Burnt Coral, que é esse aqui, ó. Ele tem um tom bem marronzinho, vocês vão ver. E a Zara Larsson, ela tem uma coisa na maquiagem dela, que é esse blush que vem daqui, assim, ó. Ele pega toda essa região, ele não vem até aqui na bochecha, ele só fica aqui. Então, a gente vai começar com esse tom de blush, que é marrom. A gente vai usar 2 tons hoje, tá? Então, ó, eu já vou começar aplicando ele sem dó nem piedade, porque quando essa pele ainda está cremosa, dá pra gente mexer, voltar com a esponja se a gente achar que foi muito, sabe? Dá pra fazer tudo isso. Mas, ó, esse blush é bom. Eu gosto dele. E ele já vai servir como um bronzer. Sabe o que é um bronzer? É um blush com bronzer. Então, é um bronzer. Já fica uma cor bonita. E ele tem um cheirinho meio de moranguinho, assim, muito gostoso. Mas eu quero intensificar só um pouquinho mais aqui, ó. E aí, eu vou vir com o blush de Nina Secrets. O blush em stick, na cor malva, e vou aplicar ele aqui um pouco abaixo deste outro bronzer, com o pincel também, com outro blush, né? Aqui, ó. Porque o blush dela é bem presente, só que eu quero fazer essa coisa de transição, sabe? Que vem do marrom pro rosa. Calma que aqui a gente tá fazendo só a base cremosa ainda, né? A gente ainda vai fazer a parte todo em pó. Tá bem marcado, mas calma. É só vir com a esponja e dar essa arrumada aqui, ó. Fiz o outro lado e, ó, como estamos. O que vocês acham? Eu tô achando bem bonito. Já tá dando uma carinha de Zara Larsson, né? Eu vou pedir uma liberdade poética aqui pra utilizar um bronzer ao invés de contorno, porque aqui na foto ela tá usando o que eu acho que é um contorno compacto, sem brilho, mas eu não quero usar, vou usar um bronzer. Eu acho que vai ficar mais bonito, vai ter mais a ver com a vibe brasileira e tal, né? Porque gringa gosta muito de pele mais matificada, a gente não, a gente gosta de brilho, né? Eu sou a pessoa do brilho, gente, eu gosto. Então, a gente vai passar esse bronzerzinho, principalmente aqui na testa, que eu acho que é uma região dela que é bem contornada, né, ó. A gente já vai passando aqui. E esse bronzer, ele não fica tão brilhante, né? Mas a testa dela é bem contornada, gente. Não tem muito o que fazer, não. Vai ficar assim mesmo. E aqui do outro lado também. Pro blush, eu vou usar este rosa também. Ah, eu não falei que paleta que eu tô usando, né, gente? Que péssima blogueira. Tô usando a palette 01 de Intense. Eu usei o tom de bronzer aqui e vou usar o blush agora. Eu não sei se esse blush vai ficar bom, exatamente do tom que eu quero, mas a gente vai descobrir. E eu vou passar o blush antes mesmo de selar com o pó, tá? Calma, confia no processo. Confia que vai dar bom. Confia em mim. Você tá confiando? Confia? Então já deixa o like aí, né? Pra mostrar que você tá confiando. Aí eu acredito. Senão eu não vou acreditar. Vou vir com esse bronzer também um pouquinho aqui, ó, em cima do que a gente já tinha passado antes. E aqui do outro lado também. Aí eu vou voltar aqui, ó, só nessas transições, porque eu acho que eu desci demais esse blush. O dela tá bem mais pra cima. Só que também eu tenho 5 kg a mais de bochecha que ela, né? É complicado. Porque ela tem o rosto bem fininho. Eu tenho o rosto de bolacha, gente. Eu sou bochechuda, não tem como, né? Então a gente vai adaptando da maneira que dá. E ó, aí eu vou passar um pouquinho do bronzer também, bem pouquinho, pra marcar um pouco o meu queixo, que isso eu acho que nem é tanto dela, é mais meu mesmo. Só que ela também tem um queixinho bem pequenininho e eu acho que é legal. Vou marcar um pouquinho aqui o meu maxilar também, mas é bem pouco, tá? Bem pouquinho, pra ficar levemente contornado. O nariz dela é bem contornadinho, gente. A maquiadora dela contorna bem esse nariz. Vou vir com o mesmo bronzer, vou tirar bem o excesso do pincel e vou passar aqui, ó, na raiz da minha sobrancelha até aqui embaixo. Vou passar aqui também, ó, vindo direto da raiz da sobrancelha aqui em cima, ó, puxando pra baixo. Calma, que no conjunto da obra vai dar certo, tá? Parece estranho agora? Parece. Talvez fique estranho depois? Talvez, mas você tá aqui também pelo entretenimento, né? Às vezes não é nem pelo tutorial, mas pelo entretenimento, pra dar umas risadas e tal.
ver eu fazendo cagada pra você não fazer na sua casa, né? A gente tira o excesso aqui, ó, do pincelzão e vem aqui, ó, esfumando, esfuma, esfuma, esfuma. E tará, fazer só aqui, ó, na pontinha, um pouquinho do bronzer, vai dar uma leve arrebitadinha, ó. Agora a gente vai selar essa pele e eu vou tirar o excesso aqui, ó. Vou selar essa pele com o da Pop Pó Solto Peach Powder, que eu acho que vai dar bom. Então eu vou começar tirando o excesso aqui, ó. E ela usa bastante pó, tá? A maquiagem da Sofia Zinô, que é a maquiadora dela, carrega um pouco no pó. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Então eu vou pegar aqui o pó e vou fazer esse baking aqui, ó. Acho que eu peguei até pouco pó e vou deixar um pouco mais carregado aqui abaixo dos olhos. E é até bom, porque pensando que é uma ideia de maquiagem para o carnaval, a gente precisa que essa maquiagem dure, né? Então a gente vai carimbar bem aqui, ó, com o pó, pra deixar bem matificado, pra maquiagem durar bastante. Eu já até peguei um pouco mais aqui, ó. Se achar que falta blush, a gente volta com mais blush depois, não tem problema. Tô achando muito apagada só essa maquiagem. A maquiagem dela tem um rosa bem vivo, só que eu não tenho nada tão rosa assim, sabe? E eu queria trazer um pouco mais a minha vibe, sabe? Eu não queria só copiar. Então a gente vai selando bem, com bastante pó. Aqui também, ó, na testa eu vou tirar os vincos. Vou dar umas batidinhas com a esponjinha e venho com o pó pra selar a parte que ainda não foi selada. Aqui, ó, também vou fazer o recorte. Selando bem dos dois ladinhos. E vou selar aqui também no topo do nariz, ó. Fazer uma camadinha de pó aqui. E vou deixar aí, depois eu varro todo esse pó, tá? Agora a gente vai pra parte mais divertida, que é a parte dos olhos. Eu quero começar fazendo uma base cremosa pra esses olhos, com o tom de lápis delineador para olhos e boca Kiss, de Color Trend, né, de Avon. Esse aqui é na cor Paixão por Roxão. Eu vou passar ele aqui, ó, na raiz dos cílios, para fazer uma base que vai grudar bem essa cor, sabe? E esse lápis, ele esfuma assim, com uma facilidade, e ele esfuma sem perder a intensidade da cor. Sabe? Que eu acho que é o mais importante para um lápis colorido e cremoso. E aí a gente vem aqui, ó, com um pincel de cerdas sintéticas, e aí vai esfumando ele, ó. Ele vai ficando ainda intenso. Ele não fica rosa claro, sabe? Ele continua roxo. É bem bom. Eu acho que é bem parecido com o tom que ela tá usando. E aí eu vou puxar aqui pra fora, ó, com o resto do pincel, pra deixar bem alongado mesmo, assim, ó. Depois a gente vai vir com a sombra em pó, alongando ainda mais. E já vou puxar um pouquinho aqui pra baixo, ó. Isso tudo só com aquela quantidade de lápis que eu passei, ó. Vou dar umas batidinhas aqui, ó, só pra esfumar melhor. Agora, eu vou vir com a paletinha de Ludurana, que se eu achar o link eu ponho pra vocês, mas essa paleta é bem antiga. Você pode usar algum tom parecido, né, que tem vários tons de rosa. Vou pegar esse tom aqui, ó, que é um rosa mais frio, e vou aplicar aqui no final, ó, pra fazer um esfumadão no olho todo. Essa sombra é muito pigmentada. Ludurana, vocês criaram um monstro. Essa sombra é muito pigmentada. E eu vou puxando ela aqui porque ela tem um olho bem alongado, sabe? A gente vai esfumando bem as bordas, assim, com a mão bem leve, puxando sempre pra cima, ó. Tá bonito? Eu tô achando bonito. Aí, pra dar um pouco mais de profundidade, eu vou pegar um pincel menorzinho assim e vou vir com esse tom aqui, ó, um pouco mais escuro, aqui no cantinho, pra dar essa... Olha que sombra pigmentada. Profundidade aqui. Mas quase não tá dando muita diferença, né? E aí eu volto com outro pincel e vou trabalhando esse esfumado, assim, ó, com muita calma. Essas sombras da Ludurana esfumam muito bem, apesar de serem super pigmentadas. É quase um pigmento puro essas sombras, assim, ó. Elas pigmentam muito fácil. Aí, aqui embaixo dos olhos, primeiro aqui no cantinho, um brilhinho, porque ela tem um brilho bem acentuado, bem bonito aqui no canto dos olhos, que eu vou usar o Glow On Highlighter de Avon, que é um iluminador que eu acho muito belo. Vou vir com um pincel bem pequenininho assim, ó. E vou aplicar aqui. Antes, eu vou fazer só uma base com o corretivo. Passar um pouquinho aqui na minha mão. E vou vir com outro pincel pra não fazer sujeira. Isso você pode fazer até com um cotonete, tá? Essa base que eu vou fazer aqui. Eu vou pegar um outro pincel pequenininho. E vou fazer um leve pontinho de luz aqui, ó.
com o corretivo mesmo, que vai vir aqui pra baixo, ó, tá vendo? E que vem aqui pra cima, assim. Isso aqui é só pro brilho grudar, sabe? Só pra isso. Ó. Tá vendo? Porque é exatamente esse cantinho aqui, ó, que ela também tem. Tá vendo? Ela tem um cantinho bem iluminado. Aí eu vou vir com o iluminador, com esse pincel, e vou aplicando aqui, ó, meio que carimbando, ó. E ele vai dando uma acendida, né? E ó, fica bem iluminado mesmo, tá? Bem iluminadão, bem bonito. Ainda aqui abaixo dos olhos, eu vou vir com outro pincel um pouquinho também menor, já pra passar esses tons aqui de Ludurana de novo. Vou vir com o tom frio, que a gente esfumou no olho todo, aqui, fazendo esse contorno, ó. Ó, pra deixar assim bem rosão, sabe? Na maquiagem dela, ela não vem tanto com o rosa aqui embaixo, mas eu acho que dá um acabamento bonito. Aí, esse iluminador a gente também passa ele no ponto alto aqui da sobrancelha. E também volta com o pincelzão, fazendo desta forma, pra dar uma esfumada, mas ele ainda continuar brilhante e bonito aqui, ó. Tá bonito? O que vocês estão achando? Eu só acho que não tá combinando, né, o olho com a bochecha, porque a bochecha não tá tão rosa quanto o olho. Então a gente vai deixar a bochecha mais rosa. Vou vir com o pincel assim, ó, e vou pegar esse tom rosa aqui da Ludurana e vou tentar usar ele de blush. Espero que funcione. Espero não acabar com a minha maquiagem. E vou passando ele aqui, ó, pra intensificar esse tom de blush. E aí tu pode fazer isso também, né? Usar um blush que tenha mais a ver com a sua sombra. Ai, ficou bonito. Ou será que manchou? Deixa eu ver com o outro pincel. Tava limpo. Ó, melhorou, né? Melhorou. Eu acho que melhorou. Deixa eu fazer isso aqui também, desse lado. Ficar igual, né? Logo. E aqui eu tô achando um pouco marcado demais o brilho aqui em cima. E já tá quase pronto. Agora eu quero só fazer um tracinho aqui com o delineado, porque eu não acho que ela use muito delineador. Mas aqui a gente vai fazer um leve tracinho, só pra marcar essa raiz dos cílios. Acho que a maquiadora dela coloca isso pra dar uma disfarçada nos cílios postiços que ela coloca. Aí, de iluminador, a gente vai usar o mesmo que a gente usou no olho. Esse aqui, o Glow On, de Avon. Primeiro eu vou vir com um pincel grandão assim, só pra tirar o pó aqui dessa região. Eu vou passar um pouco de bruma, essa aqui de Catherine Hill, aqui deste lado, pra passar o iluminador, pra ele grudar, porque esse iluminador, ele é bem... ele tem bastante partículas, sabe? Então eu vou vir aqui, ó, com um pincelzinho, porque iluminadora a bicha capricha, tá? E também é carnaval, né? O que que a gente quer? A gente quer brilhar, né? É isso. Já vou aproveitar e passar aqui na pontinha do nariz, ó, que ela passa também. É bem um brilhinho. E aqui também. Aqui, ó, nesse meinho aqui. Mas eu acho que eu vou usar esse aqui da... Já mostro. É, esse é melhor. Esse da paleta de Intense. Esse aqui, ó. Eu acho que ele vai brilhar mais. Ó. Eu vou fazer o outro olho e já volto. Fiz o outro lado, gente. Olha só. Eu não falei pra vocês, mas a caneta delineadora que eu usei pra fazer esse tracinho aqui, né? Pra marcar a raiz dos cílios, esta aqui, ó, de Avon Power Stay, tá, gente? É uma caneta delineadora que eu gosto bastante. Isso aqui é um lenço umedecido, porque eu tô limpando a minha mão, que me dá agonia ficar a mão suja. Tô limpando o corretivo aqui. Eu vou vir só com um pouco mais do blush da paleta de Intense, que eu acho que ele se perdeu um pouco aqui. Isso aqui por cima, porque eu tô achando um pouco blush, né? Ela tem tanto blush, eu tô achando que eu tô com pouco. Melhorou? Talvez. Desse lado eu vou ver mais se melhorou. Tem que fazer a sobrancelha. A sobrancelha dela é bem fininha, gente. Ela não tem uma sobrancelha muito marcada. Não é uma sobrancelha muito desenhada, então eu vou tentar deixar a minha um pouco mais fina do que ela naturalmente é. Eu vou tirar o excesso aqui de produto, porque a gente fez uma base de alta cobertura. Então, vai ter produto sobrando aqui nessa sobrancelha. Aí eu vou vir com a parte de lápis. O produto que eu tô usando é o Multibrow de SP Colors, que é um lápis de sobrancelha que eu tô gostando bastante de usar. Vou vir com o lado de lápis mais aqui pra cima, assim, ó. E não vou deixar muito maior do que isso, não, tá? A sobrancelha dela é bem sutil, então acho que eu nem vou fazer muita coisa aqui, não. Vou marcar mais o finalzinho dela mesmo, que é o que eu já gosto de fazer.
E aqui na frente eu vou deixar mais fininho. Pelo menos não vou deixar tão larga. Minha sobrancelha, ela é bem larga, né? Minha sobrancelha não é muito fina. A sobrancelha é mais grossa, é de família. Vou vir com um gelzinho de Natura Faces, o gel que eu estou lutando para acabar com ele. Que é um gel, porque ela não usa Brow Lamination, né? Então acho que vai ser um gel só pra dar forma e deixar ela mais penteadinha assim no lugar, ó. Sabe? Bem de boa. Aí, gente, aqui eu vou colar umas pedrinhas e vou colar uns cílios postiços. Eu acho que eu vou colocar essas pedrinhas aqui, ó, que são meio roxinhas. Deixa eu ver aonde eu vou colar essas pedras. Cadê minha cola? Aqui. Eu acho que eu vou colar elas de maneira mais orgânica aqui, tá? Não vou fazer muita malabarismo, não. Inclusive, eu acho que eu vou colar só de um lado, não vou colar do outro. Eu acho que vai ficar legal. Aqui vai outra. Eu quero colar uma na sobrancelha. Eu vou colar em cima da minha cicatriz, que eu acho que vai ficar legal. Aqui também. De novo, isso aqui é conforme vai vindo a inspiração. Eu vou colocar uma aqui, em cima dessa minha. Uma aqui, ó, que eu acho que tá faltando. Eu acho que fazendo mais orgânico assim é mais legal do que fazer, né, tipo, um formatinho específico. E essas colas de cílios, geralmente elas são colas de contato, então você tem que colocar e esperar dar uma secadinha antes de colocar a pedra aqui em cima, tá? Mas, ó, enquanto isso eu vou passar cola nos cílios. Gente, os cílios que eu tenho não são cílios muito, tipo, específicos não, tá? É cílios que eu comprei na Shein. Vem nessas caixas assim, ó, de coisa da China. Então, infelizmente, o link deles eu não vou estar disponibilizando pra vocês, porque nem eu sei mais de onde que veio esses cílios. Acho que já deu uma secada aqui, eu vou colocar nossas pedras. E eu não sei se eu faço isso com uma pinça. Gente, eu vou colar essas pedrinhas, porque isso aqui vai demorar e aí eu volto, tá? Talvez eu tenha me empolgado um pouco. Mas, gente, olha que maquiagem. Eu devia ter colado as pedras desse lado, porque o meu lado bonito é esse aqui, ó. Não é esse. Mas, gente, eu achei legal. Tipo assim, não é lá aquelas coisas, porque essa pedra eu não acho ela tão bonita. Mas é a que eu tinha, sabe? Aí eu fui colando aqui, ó. Colei uma na sobrancelha e aí colei outras aqui nesse olho, pra não ficar tão desconexo um olho do outro, sabe? Aí colei este belo cílião, que tá descolando aqui na pontinha, também dando agonia. E agora a gente vai para o batom e nossa maquiagem está praticamente pronta. De batom eu vou usar o mesmo lápis que eu usei nos olhos, que é o lápis de Avon, porque geralmente o batom dela combina com os olhos, tá? Eu vou até ligar aqui, ó, porque a boca dela é bem arredondada. E eu tenho gostado desse efeito. Só arrumar aqui, que deu uma borradinha. Piorei. Vou vir com o dedo esfumando aqui. E por cima eu vou passar um gloss, que eu acho que ela tá sempre de gloss. É difícil ver ela de batom mate. Foi bem difícil ver ela de batom mate. Vou usar o gloss Crystal de Nina Secret. É um gloss que eu acho que vai combinar super com essa maquiagem. Ai, ficou lindo. Tô achando essa boca torta só, vocês não estão achando? Ai, gente, ficar de cílios é tão estranho. Meu Deus. Eu não tenho muito costume, não, sabia? Gente, essa foi a nossa maquiagem de hoje. Nossa proposta para carnaval inspirada na Dona Zara Larsson, com algumas pedrinhas. Eu não acho essa pedrinha tão bonita, mas no conjunto da obra eu acho que ficou legal. O que que você acha? Eu tô com base no meu cabelo, né? Tô me achando esquisita. Nossa, tinha muita base no meu cabelo. Esse lado tem também? Tem. E esse foi o nosso vídeo com essa proposta de maquiagem da Zara Larsson. Já tinha um tempo que eu tava querendo reproduzir alguma maquiagem dela, ou pelo menos me inspirar pra fazer uma coisa minha, assim, sabe? E eu acho que ficou bem bonito. Eu gosto muito desse blush esfumadão aqui pras têmporas, sabe? Eu acho que fica bem legal. Esse batom ficou bem bonito, né? O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para nunca perder nenhum conteúdo aqui do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.